gente começa aqui no Brasil e depois vamos para a situação lá fora. Em nova derrota para o governo, o Congresso derrubou uma série de vetos do Planalto em temas como o benefício de prestação continuada, produção de energia eólica, fundos de investimento. Nossa repórter Luciana Amaral tem os detalhes do que foi alterado. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Nesta terça-feira, ao todo foram 12 vetos presidenciais, então derrubados pelo Congresso, ou por inteiro ou em partes. E nisso aqui vale ressaltar que foi a primeira sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais em mais de um ano. Tinha mais de um ano que o Congresso não analisava nenhum veto presidencial. Bem, volta a valer então a dispensa da reavaliação periódica para aposentados por invalidez e para beneficiários do BPC, ficam dispensados se a incapacidade for permanente. O governo tinha adotado a revisão até mesmo como uma forma de fazer um pente fino numa tentativa de combate a fraudes, mas os parlamentares avaliaram que a dispensa era mais importante. Já sobre a produção de energia eólica em alto mar, chamada eólicas offshores, o Congresso derrubou vetos que impediam a contratação compulsória de pequenas centrais hidrelétricas, por exemplo. Vários pontos derrubados são considerados jabutis pelo governo federal. São trechos que são inseridos ao longo da tramitação do projeto de lei que nada tem a ver com o assunto principal, que acabam também então sendo aprovados. Na avaliação do governo, uma parte dessa derrubada pode se refletir no aumento da conta de luz para os consumidores finais. Mais cedo, o líder do governo aqui no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, chegou a falar que o eventual impacto da conta de luz vai ser tema de uma medida provisória que deve ser editada pelo governo nos próximos dias. Inclusive, os ministros Gleisi Hoffmann e Rui Costa devem se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente para tratar deste tema. Numa outra frente, o Congresso derrubou o veto que retirava a isenção de 2 fundos na reforma tributária. A decisão, então, reestabelece a não incidência dos novos impostos IBS e CBS sobre fundos de investimento. Isso impacta especialmente o setor do agronegócio, da agropecuária. Um outro ponto importante aí, já numa esfera de maior interesse dos políticos mesmo e dos partidos, o Congresso derrubou um veto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano e retomou a previsão de correção do fundo partidário pela inflação. Para este ano, está estimado em 1,3 bilhão de reais. A próxima sessão do Congresso Nacional está prevista para acontecer daqui a um mês, meados de julho, pouco antes do recesso parlamentar. Uma série de vetos acabou sendo adiada, entre eles o mais antigo de todos, de 2022, ainda do governo Bolsonaro, que trata da gratuidade das bagagens aéreas, do despacho das bagagens. Então, a gente segue acompanhando, vamos ver o que mais deve ser analisado antes do recesso parlamentar. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Leonardo Barreto, nossa Luciana, nossa repórter lá dentro do Congresso, ela é espetacular em caçar todos esses detalhes. Mas ela usou uma expressão maravilhosa quando a gente fala da política brasileira, o jabuti. Leonardo, o governo esqueceu que não se deve mexer em jabuti. Se o jabuti está numa árvore, é porque alguém botou ele lá? Sim, William, e essa parece que é uma tradição nossa, assim como a jabuticaba, né? Eu acho que um dos efeitos desse processo de enfraquecimento do Poder Executivo é um sequestro maior. Eu vou usar essa palavra porque ela é da ciência política, né? Um sequestro de autoridades para aprovação de interesses específicos e alocação desses interesses em políticas públicas nacionais. Acho que no caso do setor de energia, por exemplo, no caso da obrigação do governo de comprar o fornecimento de energia de pequenas usinas hidrelétricas, por exemplo, é uma coisa clássica, né, desse tipo de trabalho. Então, grupos que entram dentro do Congresso e, a partir do lobby, eles conseguem desafiar até o próprio Poder Executivo.
né, e isso tem ficado cada vez mais forte nesse processo de enfraquecimento, né, que a gente tem assistido nos últimos anos. Há maneiras, claro, né, do governo trabalhar esse processo, principalmente pelo debate público, né, pelo trabalho de articulação, né, uma coisa que não tem sido feita, né, que era feita no passado apenas pelo uso da barganha, né, via emenda. Hoje, esse expediente ele não existe e o governo ainda não conseguiu descobrir qual é o caminho, né, para recuperar o mínimo de controle do processo legislativo. E aí a gente vê essas iniciativas, esses jabutis se reproduzindo como se fossem coelhos, né? Esse bichinho é um bichinho tão simpático, né, Leonardo? Agora, quando a gente pensa nos encarregados atualmente de tomar conta de jabuti, Gleisi Hoffmann e o Rui Costa, o jabuti na mão deles foge, é isso, Daniel? William, o que aconteceu hoje não é uma completa novidade no mundo político, mas ali a gente tem que separar o que é responsabilidade do governo Lula e uma irresponsabilidade do Congresso, porque o Congresso, o jogo de forças mudou, a gente vem mostrando isso e essa sessão do Congresso que derrubou vetos é muito eloquente ao nos ensinar como esse processo aconteceu. O Congresso quer legislar para valer, deixou de ter um papel de subserviência ao Poder Executivo e assumiu prerrogativas que são previstas na Constituição. Até aí, muito bem, o Congresso pode rejeitar MPs, o Congresso pode derrubar vetos. Eu tenho aqui um dado que é interessante. No segundo governo Lula, ali no fim dos anos 2000, 86% das medidas provisórias eram aprovadas. Neste governo Lula 3, só 17% das medidas provisórias são aprovadas. Isso mostra que o Congresso não quer mais votar ou aprovar pacotes prontos. E um veto, derrubada de um veto que antes era uma crise política, hoje não é mais. Agora, para mais poder, para mais autonomia, o Congresso tem que ter mais responsabilidade também. Os vetos derrubados hoje, olha, você acrescenta 164 milhões de reais no fundo partidário que já é bilionário quando o Congresso está pregoando ajuste fiscal. O Congresso jogou 197 bilhões de reais nas contas de luz até 2050, quando a gente vê uma explosão de subsídios nas tarifas de energia. Eu repito, mais autonomia é bem-vinda, mais força do Congresso está previsto na Constituição, mas isso requer mais responsabilidade. Aí vamos seguir o caminho percorrido até aqui, começando pela intervenção do Leonardo, que assinalou um preceito básico da ciência política, que é um poder alocando recursos e tomando essa atividade de alocar recursos do outro. Ao que o Daniel acrescenta, sim, e estão fazendo isso de maneira irresponsável. Claramente, né, William? A gente achando que o dia de ontem tinha sido ruim para o governo, né? Foi hoje o dia ruim. E assim, vou pedir desculpa pela indelicadeza, foi um dia de aprovar projetos, derrubar vetos, num espírito dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Essa conta que o Congresso Nacional joga sobre o consumidor brasileiro na conta de luz, num retrocesso, inclusive, para um país que pode ser líder na transição energética, mais dinheiro para o fundo partidário, quer dizer, reversão na regra do BPC, para um discurso fiscalista, e não é só a coisa da alocação do recurso. O Hugo Mota botou prazo para o governo 2 semanas. Disse, se não apresentar nada até o dia tal, eu vou botar em votação a queda do decreto do IOF. Tinha dado 10 dias. O Alcolumbre botou prazo hoje de novo. 25 dias. 25 dias. Então é assim, eles estão com a faca, o queijo, a goiabada na mão e estão determinando quem vai comer e mais, quem vai pagar a conta. É o Brasil inteiro que vai pagar essa conta. Então, eu considerei o dia de hoje um dia lamentável, do ponto de vista da atuação do Congresso Nacional. Quer demonstrar que está insatisfeito com o governo, tem várias outras formas. Não é piorando a condição da gestão das contas públicas e jogando uma conta bilionária sobre o consumidor brasileiro. Mas eu volto a outro ponto que você mencionou, Leonardo, na sua intervenção até aqui, quando você nos disse que o Congresso estava absolutamente preso ao que cada grupo específico, lobby foi a palavra que você usou inclusive, pretende como defesa dos seus interesses, que vamos assumir que sejam legítimos, mas são deles, só daquele setor.
ao que você acrescentou. O governo não aprendeu a lidar com essa realidade, não aprendeu a se articular. Aí a pergunta para todo mundo provavelmente é a seguinte: como assim não aprendeu? Não aprendeu porque a gente vive uma situação de um jogador velho sob regras novas, sabe? A gente teve uma transformação, isso não é um diagnóstico novo, não é? A gente tem uma transferência muito forte das competências, de competências para o Congresso Nacional, muito em função de uma conquista do orçamento, mas também até do aprofundamento de uma democracia, né? O Congresso, em democracias consolidadas, é sempre o centro do poder. E aí o governo ele não entendeu. E essa não é uma característica apenas desse governo. Aliás, a gente tem já 2 governos na sequência que viveram situações de minoria dentro do Congresso Nacional. Né? O governo anterior ele resolveu isso fazendo o quê? Entregando. Né? Assim, o Congresso vai legislar, eu vou participar ali do processo. A gente tem dados muito interessantes onde o governo passado tinha um índice de fidelidade da base muito grande, mas ele tinha a quantidade de iniciativas de projetos de lei ligadas ao executivo era muito pequena, ou seja, a gente tinha um governo aderindo ao Congresso. O presidente Lula ele escolheu uma outra tática, né? E essa tática é mais ou menos assim: ele chega num restaurante, ele pede a melhor mesa do restaurante, só que o garçom diz para ele: olha, essa mesa está ocupada. Mas o presidente Lula decide, mesmo assim, sentar nessa mesa e jantar, como se não houvesse ninguém lá. Só que tem gente, ó. Né? E o presidente Lula ele nunca se acerta. Né? Ele sabe que a condição dele não é favorável, mas ele tem muita dificuldade de incorporar o Congresso dentro do processo de formulação de políticas públicas. E a prova disso é que todos os ministros ligados ao processo de articulação do Congresso são do PT. Então a gente cria uma desconexão. Como você disse, né? Assim, essa questão do lobby não é nova, a questão do jabutis não é nova, mas quando você tem um governo completamente desconectado, né? Que isso provavelmente ganha um vulto, né? Ganha um tamanho de descontrole. Né? E aí a gente tem os grupos se sentindo muito à vontade, até porque a gente erra muitas vezes em olhar para o Congresso e achar que ele é um órgão monolítico, né, sistemático. Não. Né? Na verdade, a gente tem ali muitos interesses, a gente está vendo trocas acontecendo entre eles ali, e aí a presidência simplesmente, não quero vetar essa questão das pequenas elétricas, depois ele cobra um apoio político por isso. E aí a gente tem essa situação de aparente descontrole. O Daniel, eu acho que não é só a nossa sensação, como as palavras que o Leonardo acabou de usar agora também, descontrole. Um governo, como ele fala, apegado a regras que já não existem mais, na relação com outro poder ali do outro lado, que é o legislativo. Eu tenho a sensação que o público, em geral, também tem uma percepção de um governo incapaz de proceder a qualquer agenda de longo prazo, ou mesmo de curto prazo que lhe seja vital. Agora, quando se fala na recuperação da popularidade do presidente Lula, que está abalada, está parada, na melhor das hipóteses, em níveis baixos, a frase que vem do pessoal do marketing dele é a seguinte: não, agora o presidente vai entrar em campo. A julgar pelo que nós estamos ouvindo, então só vai piorar. O governo perdeu muito a sua capacidade de articulação. Eu concordo com a sua intervenção, William, e com o que o Leonardo acabou de nos explicar. E é óbvio que num governo fraco nas suas relações com o Congresso avança sobre cargos, impõe ao governo uma agenda, diz que tem que executar emendas, vai avançando no orçamento público e permite que a sociedade organizada, o que podem ser também só, em bom português, empresários amigos, consigam emplacar seus interesses no Congresso à revelia do interesse público.
Agora, insisto que nesse caso de hoje, é óbvio que isso está inserido num contexto em que o governo está fraco, o governo não aprendeu a jogar no Congresso, não adianta mais Lula achar que resolve, e o Palácio do Planalto tem essa impressão de que Lula vai entrar em campo, faz uma ligação para Hugo Mota, viaja com o Davi Alcolumbre, se encontra com não sei quem, com o líder ali no Palácio do Alvorada, libera emenda e está resolvido. Não está mais. Agora, nesse caso que a gente está vendo, o Congresso, o governo acertou. O governo vetou medidas que não poderiam ser sancionadas. E o Congresso, de maneira muito irresponsável, derrubou esses vetos. Então, é importante também a gente deixar muito claro como o Congresso tem se comportado de uma forma no discurso, na retórica, inclusive isso faz parte do jogo político, mas na hora de votar e na hora de assumir sua responsabilidade, não cumpriu com a palavra, porque o que foi feito hoje é aumento de gasto, aumento do custo de vida para a população e, nesse caso específico, o governo tentou evitar que isso acontecesse. E tem mais vetos, né? Pelo menos uns 30 vetos, né, Daniel? Se eu não estou errando a conta aqui, Leonardo, 30 vetos, que são esses vetos que o Alcolumbre deu prazo, né? Olha, 25 dias. Né? Exatamente, 25 dias para articular, para evitar, que são vetos que podem piorar ainda mais a situação das contas públicas. Então, é um clima de ameaça em que, óbvio, que a fraqueza, a falta de entendimento, ou a birra mesmo, né? Talvez uma teimosia do governo Lula, né, de dizer, olha, não, eu não estou errado, o mundo é que está e o mundo é que se acerte para me acompanhar e para acatar o estilo de governo que eu quero impor ao país, né? Tem um personagem aí que está fazendo uma falta danada e que eu não sei se é por estratégia ou se pela falta dela, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele não está de férias? Ele está de férias. Aí, assim, tudo bem, ele é ser humano, está trabalhando pra caramba, não está com a vida fácil, né? Mas, nesse momento, o ministro da Fazenda não está, inclusive para responder a isso, para se posicionar, era o momento do governo, porque nós é que estamos aqui com o dedo apontando para o Congresso Nacional. Era o momento do presidente Lula, do ministro da Fazenda, né? Pegar o microfone e aí sim se posicionar, mas nem isso eles estão sendo capazes de aproveitar. Ontem foram muito hábeis para fazer isso, denunciando a luta de classes. Hoje, que tinha todos os motivos para entrar em campo, hoje está todo mundo quieto. Então, eu não sei se é desarticulação, eu não sei se tem uma estratégia. Aí ontem a gente falava, eu trazia aqui uma visão de que um impasse entre o Congresso que não quer mais aumentar imposto e o governo que não quer reduzir despesas. O Leonardo, na análise hoje mais cedo dele, a gente até falou mais cedo, disse, olha, será que é um impasse ou será que é um novo equilíbrio? No final das contas, os personagens que importam não estão aparecendo. Leonardo, para encerrar, é cegueira, é teimosia ou a soma dos dois a gente tem que chamar de burrice? Eu acho que é incompetência, né? E também falta de uma visão de longo prazo, né? Assim, o que me chama a atenção, voltando nessa questão dos lobbies, é a grande facilidade, né, com que essas questões são aprovadas e são levadas ao cabo. Eu concordo com o Daniel, assim, olha, a responsabilidade é do Congresso, né? O governo acertou, mas o governo foi incompetente também na hora de defender seus pontos. Assim, eu tenho uma sensação, às vezes, é o seguinte, assim, tá todo mundo muito confortável, né, de ver a sociedade pagando uma série de contas e o pessoal não se sente cobrado. O presidente Lula acha que daqui a pouco reverte a condição de popularidade, o Congresso, com as emendas, acha que fica imune ao controle dos eleitores, ninguém dá bola, né, para o que os especialistas, a imprensa questiona. Então, eu acho que cria aí uma situação quase de anomia, né, onde está cada um ali cuidando do seu, o que cria uma sensação de derretimento que pode ser muito perigosa para a autoridade democrática lá na frente. Você usou duas expressões fortes aí, Leonardo. Anomia é quando não se respeita mais nada e derretimento é quando nada serve para alguma coisa.